Bom, pessoal, bom dia. Então a gente vai dar continuidade às propriedades de ácidos e bases e entrar um pouquinho em reatividade, certo? A gente já viu as definições, o que são ácidos, o que são bases, segundo viu o histórico, viu como é que os primeiros cientistas a estudar esses tipos de compostos definiram. Então a gente viu as definições de Arrhenius, de Bronsted-Lowry e de Lewis, e a gente continua usando ainda hoje a definição de Lewis, e a gente vai ver como é que esses ácidos e essas bases, eles se relacionam entre si. Quando a gente pensa em força de ácidos e bases, a gente está fazendo uma relação, uma comparação, certo? Um ácido só é forte quando ele é comparado a outro ácido mais fraco. Então, a gente precisa entender um pouco de como funciona a força de ácidos e bases para entender como é que as reações orgânicas se processam. Muitas reações elas envolvem transferência de prótons. E com isso a força relativa dos compostos que vão atuar, que podem atuar como ácidos ou como bases, ela influencia na reatividade desses compostos. Então, por exemplo, um ácido como HCl, um ácido mineral, um ácido forte, ele em solução aquosa ele se dissocia prontamente. Ele é um ácido que prontamente doa o seu próton para formar o íon hidrônio e o cátion hidrônio e o ânion cloreto, certo? Então é um ácido, quanto mais forte é o ácido, mais fácil é essa ionização. Quando eu tenho um ácido mais fraco, como por exemplo o ácido acético, a ionização do ácido acético em água não é completa. Como a gente já discutiu na aula passada, quando eu tenho essa seta de equilíbrio onde uma seta é menor que a outra, isso quer dizer que, nesse caso aqui, o equilíbrio tende para os reagentes, certo? É um ácido que, por ser fraco, ele se ioniza pouco em água. Então, em solução aquosa, se eu considerar HCl, praticamente uma relação quantitativa de HCl vai estar dissociado. No caso do ácido acético, uma pequena quantidade dele vai estar dissociada e eu vou ter mais ácido acético neutro do que acetato e íon hidrônio ionizados. Então, a 25 graus Celsius, numa solução de 0,1 molar, somente 1% das moléculas de ácido acético estão na forma ionizada. E aí, quando a gente trabalha força de um ácido ou de uma base, a gente vai ter que estudar um pouquinho da constante de acidez. A gente determina a força de um ácido a depender da constante de acidez, que é definida como a constante no equilíbrio, constante de equilíbrio, entre as formas ionizadas e as formas neutras, certo? Então, em um estado de equilíbrio, eu vou ter sempre a mesma proporção de ácido acético ionizado, na forma de acetato e hidrônio, em relação ao ácido acético mais água livres. Como normalmente a gente trabalha com soluções diluídas, a quantidade de água é muito maior do que a de qualquer outro componente dessa equação. Então, para soluções diluídas, a gente pode desconsiderar a variação de quantidade de água, de concentração de água. Em soluções aquosas diluídas, a concentração de água é constante, em torno de 55,5 molar, e a expressão ela pode ser dada como a constante de acidez, desconsiderando a concentração de água, a variação da concentração de água. Então, a constante de acidez é igual à constante de equilíbrio, considerando a concentração de água constante, onde eu vou colocar no numerador as formas ionizadas e no denominador a forma neutra, certo? Então, a 25 graus Celsius, usando o mesmo exemplo do ácido acético, nós temos que a constante de equilíbrio é bem menor do que 1, certo? Então, eu tenho constante de equilíbrio a 25 graus Celsius para o ácido acético é de 1,76 vezes 10 elevado a menos 5, certo? Então, a concentração da forma ionizada, concentração de ânions e cátions, é muito menor do que a concentração do ácido acético livre, ácido acético neutro. Então, para um ácido fraco,
dissolvido em água, eu vou ter mais do ácido neutro do que das formas ionizadas, com a constante de equilíbrio sendo igual à concentração de hidrônio vezes a concentração da base conjugada, dividido pela concentração do ácido neutro. Um ácido com um valor alto de Ka é considerado forte, com um valor baixo, pequeno de Ka é considerado fraco. Quando a gente trabalha com acidez, uma notação bastante importante, muito usada, é a do pKa, do antilog de Ka, certo? Então, o pKa é igual a menos log de Ka, que é igual, quando a gente considera pH, a constante, o fator de acidez, ele vai ser igual ao menos log da concentração de hidrônio, quando a gente trabalha com solução aquosa. Então, para o ácido acético, o pKa é de 4,75, certo? Menos log da concentração de hidrônio formado numa solução de ácido acético em água é de 4,75, certo? Quando a gente considera o Ka que eu acabei de mostrar, né? De 1,76 vezes 10 a menos 5. Quando eu tenho um valor de pKa, lembre-se que ele é o menos log de Ka. Então, quando eu tenho um valor de pKa alto, eu tenho um ácido mais fraco. Por exemplo, o ácido acético tem um pKa de 4,75 e ele tem um pKa bem maior do que o ácido trifluoroacético, que é muito mais forte que o ácido acético. E o trifluoroacético tem um pKa bem mais alto do que o ácido clorídrico. Então, nessa escala de pKa, eu sei que a acidez ela é inversamente proporcional ao pKa. Então, tenho pKa mais alto, tem o ácido fraco, o ácido trifluoroacético intermediário e o ácido clorídrico, um ácido muito forte. Certo? O pKa, quanto menor o pKa, mais forte é o ácido. E aí a força ácida ela aumenta nesse sentido. Quando a gente quer entender como é que funcionam a maior ou menor acidez comparativa entre os ácidos, a gente precisa entender também o papel que as bases conjugadas desses ácidos desempenham. Então, via de regra, quanto mais estável é a base conjugada, quanto mais estável é o íon formado, mais forte é o ácido de origem. Então, por exemplo, o ácido clorídrico, nessa escala aqui, tem o menor pKa, é o ácido mais forte. É o ácido mais forte. E a acidez vai diminuindo à medida que a gente vai indo para a direita, certo? Força ácida aumenta para a esquerda. Do ácido nítrico para o hidrônio, e assim até chegar no ácido clorídrico. As bases conjugadas, a força da base conjugada vai ser inversamente proporcional. Então a força básica vai aumentar da esquerda para a direita, certo? A base conjugada de um ácido forte precisa ser uma base fraca. Senão ela simplesmente capturaria de volta o próton que acabou de ser dissociado, certo? Então, o ânion cloreto, ele é o cloro é um átomo eletronegativo e ele consegue estabilizar razoavelmente bem essa carga. Então, ele é uma base conjugada fraca, certo? E aí, nessa escala de pKa, a gente vai ver sempre essa mesma relação. Quanto maior o pKa, mais forte o ácido. Quanto maior o pKa, mais forte o ácido. E quanto mais forte o ácido, mais fraca vai ser a base conjugada. Certo? Então, o ácido trifluoroacético, ele, como tem esses 3 átomos de flúor bastante retiradores de elétrons ligados ao carbono alfa, então eu tenho um efeito indutivo, que a gente vai ver um pouco mais à frente, que faz com que a acidez desse ácido carboxílico seja maior do que a dos ácidos carboxílicos de forma geral. Assim por diante. Então, a força ácida vai aumentando, continua aumentando da direita para a esquerda. Quanto menor o pKa,
Quanto menor o pKa, mais ácido. Certo? Então aqui um beta-ceto, uma beta-ceto-carbonila, nesse caso aqui, que pode formar um enol, ela é mais ácida, por exemplo, do que um fenol. A depender da estrutura do composto, a gente vai ter a possibilidade de uma acidez maior ou menor, certo? E aí, nessa escala, a gente vai até chegar na base mais forte, nesse caso aqui, que é o íon hidróxido, mas existem ainda bases mais fortes que o hidróxido, né? Em solução aquosa, a base mais forte vai ser o ânion hidróxido. Mas eu tenho, em soluções não aquosas, eu tenho a possibilidade de formar bases mais fortes. Então, a força ácida continua crescendo para a esquerda, quanto menor o pKa, maior a força ácida, e eu vou ter bases conjugadas que são bases mais fortes do que o íon hidróxido, mas se eles forem colocados em solução aquosa, eles vão simplesmente desprotonar uma molécula de água, e aí, como a gente já discutiu, a base mais forte vai ser o íon hidróxido. Por isso que quando a gente trabalha com bases mais fortes do que o hidróxido, a gente precisa trabalhar em soluções não aquosas, né? Em solventes orgânicos. A depender da situação, a gente usa solventes apróticos, polares apróticos ou solventes apolares, vai depender do tipo de reação que a gente quer fazer. Então aqui eu tenho o íon acetileto, que é bastante básico, e o íon hidreto, que é mais básico ainda. Beleza? Essas bases elas servem para desprotonar e são muito úteis para reações, por exemplo, de acoplamento carbono-carbono, reações de redução. Até a gente chegar nessa base conjugada mais forte, com um carbânion formado a partir do hidrocarboneto, de um alcano, certo? Essa base conjugada ela é mais forte porque a acidez desse hidrogênio aqui é extremamente reduzida. Para que se consiga arrancar esse hidrogênio aqui, você precisa fornecer uma quantidade absurda de energia. Por isso que eu tenho uma base tão forte aqui. Bom, então a gente entende que quanto mais eletronegativo for um átomo ligado ao hidrogênio, mais ele puxa a nuvem eletrônica para si, mais polarizada é essa ligação e eu tenho a maior tendência da saída de um próton. Associado a isso, eu tenho que quanto mais estável é a base formada, depois que esse próton sai, mais ácido é o ácido de origem, mais forte é o ácido de origem. Então, como é que a gente vai prever os produtos das reações ácido-base? Quanto maior o pKa, menor a acidez, certo? Então, se eu quiser saber qual é o ácido, qual espécie vai reagir como ácido em determinada reação, eu preciso avaliar quem é que tem o menor pKa. Então, usando de novo o exemplo da sequência do ácido acético. O ácido acético é um ácido fraco, trifluoroacético intermediário e ácido clorídrico bastante forte. Quando a gente determina a basicidade, quanto mais forte é o ácido, mais fraca é a base conjugada. Quanto maior o pKa do ácido conjugado, mais forte é aquela determinada base. Certo? Então, por exemplo, o íon cloreto, o ânion cloreto, é uma base conjugada, é uma base fraca, e a gente pode determinar isso sabendo que o ácido que deu origem a essa base é bastante forte. Então, o cloreto é muito fraco e vem do ácido clorídrico. O acetato é uma base fraca, mas mais forte que o cloreto, que vem do ácido acético. E o hidróxido, o ânion hidróxido, é uma base bastante forte, cujo ácido conjugado tem um pKa bem alto, certo? Então, se eu tenho um ácido fraco, a base conjugada dele vai ser forte. Quando eu tenho reações ácido-base, elas sempre vão favorecer a formação do ácido mais fraco e da base
mais fraca, certo? Um ácido forte vai reagir para formar uma base fraca. Uma base forte vai reagir para formar uma base mais fraca, certo? As reações ácido-básicas, de forma geral, elas acontecem sob controle termodinâmico, por equilíbrio, né, formando espécies mais estáveis, de menor energia, e reações com controle por equilíbrio, elas sempre favorecem a formação de espécies mais estáveis, certo? Então, por isso que um ácido mais fraco, um ácido mais forte, tende a formar uma base mais fraca. Uma base mais forte tende a formar uma base mais fraca. Por exemplo, se eu tenho uma base forte, como é o caso do hidróxido de sódio, e um ácido mais forte em relação a essa base, essa reação vai acontecer dessa forma. Então eu tenho o ataque do íon hidróxido, uma base forte, o hidrogênio ligado à carboxila, a saída de uma molécula de água e a formação do acetato de sódio. Então eu tenho um ácido que é mais forte. Nesse caso aqui, lembre-se que quando a gente trabalha acidez e basicidade é sempre uma relação, né? Nessa situação aqui, o ácido carboxílico, via de regra, não é um ácido forte, mas nessa situação ele é o ácido mais forte. Então eu tenho o ácido mais forte reagindo com a base mais forte para dar origem ao sal, que nesse caso aqui vai ser a base mais fraca, e a água, que vai ser o ácido mais fraco, certo? Então, espécies mais fortes, mais reativas, formam espécies mais estáveis, menos reativas. Então, aqui só exemplificando como é que acontece o ataque, certo? Então, o íon hidróxido, ele ataca o hidrogênio, o par de elétrons da ligação OH volta para o oxigênio, ele fica carregado negativamente e forma um par iônico com o sódio carregado positivamente, certo? Então eu tinha um ácido e uma base, eu formei um sal e água, certo? É a forma mais simples de se interpretar reações ácido-base, essa, né? Um ácido reage com uma base para formar um sal e água. Não é necessariamente sempre assim que acontece. Eu posso ter reações ácido-base que acontecem sem a formação de água, por exemplo. Enfim, quando a gente considera a base de Lewis. Então eu tenho uma base mais forte, que é o hidróxido, reagindo com um ácido mais forte, que é o ácido carboxílico aqui presente, formando uma base mais fraca, que é o sal, e o ácido mais fraco, que é a água. Bom, quando eu tenho uma reação em solução aquosa, eu tenho ainda a possibilidade de estabilizar os produtos formados através do aumento da solubilidade em água. Então, por exemplo, quando eu tenho ácidos carboxílicos pequenos, eles tendem a ser... quando eu tenho ácidos carboxílicos grandes, maiores do que do ácido pentanóico, eles tendem a ser insolúveis em água. Como a gente já viu anteriormente, quanto maior a cadeia carbônica, menor a polaridade. Se a polaridade diminui, a solubilidade em água também diminui. Então, quando eu tenho ácidos carboxílicos de cadeia mais longa, eles são insolúveis em água. Quando esses ácidos carboxílicos reagem com uma base, formando sal, eles se tornam mais solúveis. Então, se eu tenho uma solução aquosa de hidróxido de sódio e eu tento dissolver esse ácido carboxílico na solução aquosa, eu tenho a formação de um sal, como a gente já viu, o ataque da hidroxila, do íon hidróxido ao hidrogênio, formação de água e do sal. E agora eu aumento a polaridade desse sal e ele passa a ser solúvel em água, certo? Essa é uma metodologia bastante usada, por exemplo, quando eu quero quando eu quero fazer diferentes formulações de medicamentos, por exemplo. Medicamentos que não seriam, na sua forma neutra, não seriam solúveis em água, eles são transformados em sais e o sal passa a ser mais solúvel em água. Então, hidrocloratos são os mais comuns. No caso dos ácidos carboxílicos, lembrando, quando eu tenho uma cadeia, quanto maior a cadeia, menor a solubilidade. Ácidos pequenos vão ser solúveis em água, mas os maiores não. E aí, quando eu formo o sal,
esse sal passa a ser solúvel em água. Então, um exemplo aqui, por exemplo, quando eu tenho o ácido benzoico, ele é insolúvel em água, certo? Eu tenho o anel aromático ligado à carboxila. Quando esse ácido benzoico reage com o hidróxido de sódio, ele forma benzoato de sódio e esse benzoato passa a ser agora solúvel em água. A gente tem que avaliar também, como eu falei para vocês, a relação entre ácidos e bases, ela depende dos componentes daquela determinada reação, certo? Então, por exemplo, quando eu tenho uma amina e essa amina ela entra em contato com uma solução de ácido clorídrico, essa solução de ácido clorídrico ela representa o ácido mais forte, a amina é a base mais forte, e aí ela vai reagir para formar o ácido mais fraco, certo? O sal de amônio, e a base mais fraca, que é a água, certo? Quando eu tenho uma amina ligada a uma cadeia maior, então, por exemplo, eu tenho uma amina ligada a um anel aromático, essa amina também é insolúvel. Se eu fizer com que ela reaja com ácido clorídrico em solução, eu vou formar o sal, o cloreto de amônio, substituído. Esse sal passa a ser solúvel em água, certo? Então, tanto a reação de ácidos insolúveis com bases forma um sal solúvel, como a reação de bases insolúveis com um ácido forma um sal solúvel, certo? Essa é uma estratégia muito usada para aumentar a solubilidade em água de diversos compostos, né? Eu usei o exemplo de fármacos, mas vários outros compostos podem se beneficiar desse tipo de estratégia. Bom, como a gente já começou a ver, a força de ácidos e bases depende da estrutura, certo? Então, para saber se um ácido vai ser mais forte ou mais fraco, a gente tem que observar a relação entre a estrutura e a acidez ou basicidade. Para ácidos de Bronsted-Lowry, nós temos que a força de ligação ela é inversamente proporcional à acidez. Quanto mais forte é uma ligação, mais difícil a saída desse hidrogênio. Quando eu tenho sobreposição com o orbital 1s do hidrogênio, a sobreposição com o orbital 1s do hidrogênio, quanto mais forte, quanto mais efetiva for essa sobreposição, mais difícil vai ser a saída do hidrogênio, certo? Então, por exemplo, o ácido fluorídrico, ele tem o flúor é o átomo mais eletronegativo, certo? Essa ligação é bastante forte. E essa ligação é bastante forte também porque o flúor é um átomo pequeno e a sobreposição do orbital 1s, o orbital atômico 1s, do hidrogênio com o orbital do flúor é muito mais efetiva, certo? É uma sobreposição de orbitais que é muito mais eficiente porque esses orbitais têm tamanhos próximos. À medida que o átomo cresce, que o raio atômico cresce, a sobreposição desses orbitais ela fica cada vez menos eficiente. E aí, nos halogênios, a gente tem essa escala de pKa. Quanto maior é o raio atômico, quanto mais difícil é essa sobreposição, quanto mais ineficiente é essa sobreposição, maior a força do ácido, certo? Aqui eu tenho também a possibilidade, o aumento da estabilização da carga por esse átomo grande. Então, o íon cloreto, né, o cloro estabiliza bem uma carga negativa, o bromo estabiliza melhor ainda, e o iodo é o que melhor estabiliza. Então, quanto mais estável é a base conjugada, mais forte é o ácido também. Então, a acidez aumenta à medida que descemos a coluna, numa mesma família da tabela periódica. Por isso, né, eu tenho a maior estabilização, a base conjugada mais estável, menos básica, né, uma base mais fraca, ela leva à formação do ácido mais forte. Quanto mais forte o ácido, mais fraca é a base conjugada. Quanto maior a eletronegatividade, maior a facilidade de adquirir uma carga negativa, certo? Então,
se eu tenho uma ligação mais polarizada, é mais fácil que o átomo mais eletronegativo adquira essa carga negativa, certo? Então a acidez ela vai aumentar da esquerda para a direita em um dado período. Lembrando, a acidez em ácidos de Bronsted Lowry, né? Um átomo ligado ao hidrogênio, quanto mais à direita, no mesmo período, mais ácido, mais forte vai ser aquele ácido. Então a eletronegatividade ela aumenta da esquerda para a direita, né? O carbono é menos eletronegativo que o nitrogênio, que é menos que o oxigênio, que é menos que o flúor, e a acidez vai aumentando. Um hidrocarboneto, né? O metano, ele é o menos ácido dessa série. A amina, apesar de, como eu falei para vocês, né? A acidez e basicidade é sempre comparação. Então a gente entende que a amina é básica, que a amônia é básica, mas em comparação com o metano, ela é mais ácida. A água vai ser mais ácida do que os dois anteriores, e o ácido fluorídrico vai ser o mais ácido de todos, certo? Então, quanto maior a eletronegatividade, maior a acidez no mesmo período. De forma, como a gente já viu até aqui, quanto mais ácido, quanto mais forte é um ácido, mais fraca é a base conjugada. Então, nessa mesma linha, nesse mesmo período, o íon formado a partir do metano é mais básico, né? O carbânion formado a partir do metano é mais básico do que o amideto, que é mais básico do que o hidróxido, que é mais básico que o fluoreto, certo? Quanto mais forte é o ácido, mais fraca é a sua base conjugada. E a gente já viu, né? Quanto mais polarizada a ligação, mais fácil de mais ácido vai ser aquela determinada espécie. Então, o metano, que é apolar, não tem polarização nenhuma, vai ser menos ácido que a amônia, que vai ser menos ácido que a água, que vai ser menos ácida do que o ácido fluorídrico. Então, numa escala de pKa, considerando a saída de um átomo de hidrogênio, eu tenho que sempre um hidrocarboneto não, um alcano, né? Porque nos alcinos a gente tem uma certa diferença. Então, se a gente olhar nesse sentido na tabela periódica da esquerda para a direita, o pKa vai diminuir e a acidez vai aumentar por conseguinte. Se a gente olhar numa mesma família, a gente vai ver que a acidez aumenta de cima para baixo. Certo? Então, observar o hidrogênio ligado ao oxigênio, ele vai ser menos ácido do que aquele ligado ao enxofre, que vai ser menos ácido do que aquele ligado ao selênio. Da mesma forma, se eu tiver na família dos halogênios, o hidrogênio ligado a flúor é menos ácido do que ligado ao cloro, que é menos ácido do que ligado ao bromo, e o ácido iodídrico vai ser o mais ácido de todos, o mais forte de todos. Aumento da escala de acidez em relação à eletronegatividade e em relação ao aumento do raio atômico, da sobreposição do orbital S. Então, quando a gente observar na tabela periódica, a acidez de átomos ligados ao hidrogênio vai aumentar da esquerda para a direita e de cima para baixo.